poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, a entrevista / sincericídio de Rogério Ceni. Assuntos como Lucas Moura, David, economia, elenco para 2023 e muito mais, além de SPFS Bank, super homenagem a Tele Santana e novo nome na pauta. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vamos embora pro vídeo. Nos clubes do estado, o São Paulo foi o que se reforçou em maior número visando essa temporada. Vamos ver o balanço do tricolor entre chegadas e partidas. O tricolor passa por uma profunda reformulação no elenco. Mais de 10 jogadores já deixaram o clube, entre eles Nicão, Miranda e Igor Gomes. Em termos de reforços e em comparação com os rivais paulistas, o tricolor foi quem mais se reforçou. Foram contratações modestas, é verdade. O goleiro Rafael, que veio do Atlético Mineiro, o zagueiro argentino Alan Franco, o volante equatoriano Jackson Mendes, o meia Wellington Rato do Atlético Goianiense e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo, que estavam na Europa. Os jogadores podem ser desconhecidos, mas todos esses reforços chegam com o aval do técnico Rogério Ceni, que promete montar um time bem competitivo. A estreia do São Paulo na temporada será pelo Paulistão, no próximo dia 15 contra o Ituano no Morumbi. Um provável tricolor para começar a temporada pode ter Rafael para o gol, Rafinha na direita, na zaga, Arboleda e Alan Franco, Wellington pela lateral esquerda, no meio-campo, Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor, no ataque, Pedrinho, Luciano e Caleri. E aí, o que vocês acham dessa escalação? E o José Paes está hoje em jornada tripla, além do Palmeiras, também esteve na coletiva do Rogério Ceni e chega agora com os destaques da primeira entrevista do ano do técnico São Paulino. Então esmiuça pra gente aí, José Paes. Pois é, meu querido Celso Cardoso, uma entrevista super concorrida, durou aí 40, 50 minutos, todo mundo queria perguntar muita coisa para o Rogério Ceni, foram 15 perguntas, e até dentro disso aí que a gente acabou de ver no nosso VT aí do querido Osmar Garrafa, o Rogério Ceni ele falou muito sobre as contratações, analisou esse elenco do São Paulo, falou sobre carências, citou até a saída do Reinaldo, por exemplo, que o São Paulo ainda não achou uma peça de reposição para esse jogador. Ele fez um balanço ali logo no comecinho da coletiva e disse o que ele espera desse São Paulo para 2023, aonde que o São Paulo ainda tem que se reforçar para chegar, para conseguir os objetivos que tem traçado para esse ano de 2023. Vamos conferir o Rogério Ceni. Alguns jogadores foram contratações que nós pedimos em conjunto, outras também são as apostas da direção, que eu acho que é totalmente válido também quando tem uma oportunidade de negócio em trazer jogadores. Nos dois mais recentes, o caso do Mendes e do Alan Franco. O Alan Franco, eu joguei contra ele em 2020 com Fortaleza, Copa Sul-Americana, teve muito bem naquela ocasião. E aí teve esse tempo nos Estados Unidos, agora está voltando, vai depender de uma readaptação. Mendes era um jogador que do Orlando City, nós já observávamos ele aqui, não pela Copa do Mundo, não foi pela Copa do Mundo, e sim desde a época do Orlando. Então, que foram os últimos que chegaram. E alguns outros foram oportunidades que não estavam no nosso papel, mas que aconteceram. A direção optou por trazer, por serem bons jogadores e bons negócios. Ainda faltam algumas peças para a gente, sem dúvida nenhuma. Nós temos a carência na lateral esquerda, que todos vocês sabem, com a saída do Reinaldo, nós não conseguimos encontrar uma peça de reposição. Estamos trabalhando o Lisieiro nessa função, mas é um jogador de característica totalmente distinta. Ainda o substituto do Caleri na frente é uma peça que nós procuramos. E, no mínimo, mais um jogador de velocidade, literalmente, fosse velocidade pelos lados. Com mais 3 peças, talvez, nós consigamos fazer um time mais equilibrado e que possa competir muito próximo dos melhores que tem no Brasil. Falou então Rogério Ceni aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva. Foram 6 contratações do São Paulo para essa temporada de 2023 e 12 saídas. E até em um outro momento ali da entrevista coletiva eu perguntei para o Rogério, mas tá difícil fazer futebol no São Paulo, né, Rogério? Tá, não tá? Como é que você vê essa situação? Os outros rivais fazendo grandes contratações, gastando muito dinheiro. Aí o Rogério, como sempre, claro, muito esperto, disse não, é um prazer fazer futebol aqui no São Paulo. A gente vai no jeito que a gente pode, criativo, enfim. E o São Paulo vai tentando se acertar aí para esse ano de 2023. E claro que perguntaram sobre Lucas Moura.
lá para o nosso glorioso mito Rogério Ceni. Lucas Moura revelado no São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana de 2012 com o São Paulo. Perguntaram lá para ele, o Lucas Moura vem, não vem? Ele que está com um contrato para encerrar agora com o Tottenham lá na Inglaterra no meio desse ano, junho de 2023, vai ficar livrinho da Silva no mercado. E aí já perguntaram para o chefe, vem o Lucas Moura ou não vem de volta para o São Paulo? Vamos conferir o que disse o mito. Adoro o Lucas, dei a faixa de capitão para ele levantar um troféu 10 anos atrás, que foi em dezembro, se não me engano, no final do campeonato. Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem para o São Paulo agora. O Lucas vai ter provavelmente pela primeira vez a oportunidade de ficar livre no mercado sendo um jogador do Tottenham na Inglaterra, na Premier League. O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado, dono do seu passe. Ele não vai vir agora para o São Paulo. Então a gente não pode iludir o torcedor. Eu gostaria de ter o Lucas, eu adoraria, a torcida adoraria, a diretoria, tenho certeza que ficaria todo mundo muito feliz. E até é uma pressão desnecessária no garoto. A gente deveria encerrar esse caso, para parar de pôr pressão no garoto, parar de pôr pressão até na própria direção, e para a gente não vender uma ilusão, não ser um vendedor de sonhos para o torcedor. Não vem, então, Lucas Moura, por enquanto, né? Não vem para o São Paulo. E o Rogério até nessa mesma resposta aí disse que, poxa, se ele viesse era 10, faixa, ia jogar pelo lado direito. Já tinha dado todo ali o histórico, toda a situação de como que ia rolar esse Lucas Moura no time do São Paulo. Agora eu devolvo para vocês poderem conversar um pouquinho aí sobre essas partes da entrevista do Rogério Ceni. Daqui a pouquinho eu volto, porque o homem falou muita coisa, viu, Celso Cardoso? Agora vai daí. Tá certo, José Paes, obrigado pelas informações. Gosto desse jeito sincerão do Rogério na coletiva. Super sincero. Não vamos iludir o torcedor, não vem. Ponto. Tá certo. O Lucas Moura, evidentemente, se ele pode pegar o passe, né, daqui uns meses, para que ele vai vir para o São Paulo agora? Ele vem depois, se for o caso. Mas eu acho que ele não vem, não. Ele ainda tem muito futebol pela frente lá na Europa, né? Mas isso valeria também pro Coutinho, né, Chico? Tá ali. Tá ali mais ou menos com o Felipe Coutinho, quase tem a mesma idade, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que ele não vem, não. Ele ainda tem futebol para queimar lá fora. A não ser que ele queira. A não ser que ele... Tem tudo isso. Tem caia na... O que o Rogério falou, em termos de segmento de carreira, o Rogério está coberto de razão. É a grande oportunidade dele fazer um contrato e ele tem o direito federativo. Né? A grande chance, mas vai saber. O cara, de repente, já tem um bom salário, já tem uma independência financeira e tal. Fala, quero voltar, acaba voltando. Mas o Rogério está coberto de razão. É bom encerrar essa polêmica. Primeiro para os jogadores que lá estão, até para a pressão da diretoria, para todo mundo trabalhar tranquilo. Quando o Rogério fala que ainda precisa de um lateral esquerdo, porque só tem o Wellington e o Liseiro está jogando pelo setor, ele está coberto de razão. Eu acho que esse jogador até razoavelmente não é tão difícil de achar. Agora, quando ele fala que precisa de um atacante para substituir o Caleri ali, e quando ele fala que precisa desse cara de velocidade pelos lados, que até agora a gente achou que ele já tinha dentro do elenco, ele não tem, ele não vai ter esses jogadores não, porque são jogadores caros, Celso. Então, a torcida do São Paulo dentro dessa... de Corinthians e Yuri Alberto. Dentro dessa sinceridade do Rogério, que se prepare, que o ano vai ser um ano modesto. Aí eu só quero acrescentar uma coisa. O único lateral esquerdo que estava disponível no mercado, quem contratou foi o Corinthians, o Matheus Bidu. Caríssimo. O resto quase não tem ninguém. E só para complementar, no campinho, quando a gente trouxe, a reportagem foi feita ainda há alguns dias, né? Daquilo que a gente tem informação, o Orejuela, que voltou, pode acabar ganhando nova oportunidade do Rogério como titular pela lateral direita. Até já para a estreia contra o Ituano. Vamos ficar atentos sobre isso. Eu já vi muitas críticas ao Orejuela. Mas eu vi bons jogos. Pelo que gastou, tem cor para jogar, Celso. Claro. Tá louco, ele é muito ruim. Vamos voltar a conversar com o Zé Paes. O Zé Paes, um passarinho me contou que o professor Rogério Ceni deu uma de matemática na coletiva de imprensa. Então, explica melhor essa história pra gente. Exatamente isso, Celso, porque como a gente vem debatendo aqui no Gazeta Esportiva, foram contratações muito modestas, as contratações que o São Paulo fez para essa temporada de 2023. E aí o São Paulo contratou 6 jogadores, como eu disse, e liberou 12, então contratou metade do que liberou. Então o Rogério Ceni, ele explicou por que isso aconteceu, qual foi a ideia que a diretoria, todo mundo conversou ali, o que eles pensaram e o que rolou depois dessas contratações, depois dessas saídas, como que está a folha de pagamento do São Paulo, se aliviou, se não aliviou. Vamos ver o mito aí. Nós reduzimos em torno de 45 milhões ano a folha de pagamento, o que é significativo. E claro, que com as chegadas, né, Rui, nós também vamos diminuindo essa margem, diferença que hoje eu acredito que esteja em 20, 25 milhões ano a menos do que o ano passado. E nós temos uma redução boa de valor de salário até agora, e nós não pegamos um centavo para investir em jogadores que não seja dos mesmos jogadores que nós vendemos. Então, nesse lado financeiro, eu acho que está tendo uma coerência com o que nós conversamos no ano passado. E ainda nós temos a necessidade de chegada de 2 ou 3 jogadores. Às vezes existe a possibilidade da saída de um ou outro, que também sempre é possível.
Mas eu acho que nesse sentido está sendo feito o melhor para o clube. Tá, então, Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva, devolvo para vocês só para finalizar, porque o Mito falou muita coisa. Um negocinho que ele falou que é interessante, que não deu tempo da gente colocar aqui no Gazeta Esportiva, é que ele achou o ano de 2022 bom do São Paulo. São Paulo foi finalista do Paulistão, finalista da Sul-Americana, chegou na semifinal ali da Copa do Brasil, mas se não ganha título, segundo o Rogério, não vale nada. Então, devolvo para vocês aí, para vocês poderem arrematar sobre o São Paulo, sobre tudo o que disse o Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva. Valeu, Celso, sextou, hein, meu filho? Abraço. Abraço, aproveite, bom final de semana. E aí, Garrafa? Chico? Eu acho que ele fez aí, o Júlio Casal esteve aqui no programa, mas não deu esses números que o Rogério deu. Então caiu de 50 para 25, por quase a metade a folha salarial, né, do São Paulo. Então eu acho que foi legal, é isso que o São Paulo tem que fazer mesmo, e pagar as dívidas, né? Tem que estar equalizando tudo isso e agora a gente fica na expectativa daquilo que o Rogério vai extrair desses jogadores. Isso aí. Esse é o papel do treinador, Celso. E o Rogério tem capacidade para tentar extrair ao máximo e fazer um time competitivo. Muito bem. Aí, a coletiva do Rogério Ceni, ó. Só de anotação aqui, deu umas 4 páginas na minha prancheta. Falou de tudo, hein? Lucas Moura, peças que precisam chegar, do goleiro, sobre proteger mais a zaga, reformulação necessária, a economia que o São Paulo vai fazer, sobre o David, objetivos na temporada, lesões, estrangeiros, Egson Mendes. Arnaldo, e aí? Gostou, detestou, achou mais ou menos? Como é que é? Deu pro gasto, não gostou, foi um lixo a primeira coletiva do Rogério Ceni? Eu acho que foi totalmente necessária. A gente viveu hoje aqui 2 entrevistas do sincericídio. E acho importante que seja assim, né? O presidente de Fortaleza e o técnico do São Paulo. Em relação à entrevista do técnico do São Paulo, para mim ficou claro que ainda não há uma satisfação e nenhum otimismo em relação à temporada que se inicia, certo? Deixou claro que essa reformulação drástica promovida pelo São Paulo em relação ao seu elenco visa uma economia e uma mudança de estilo da equipe. E acho que mais condizente do que ele pensa como futebol, mas ainda não o suficiente. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Ainda na cabeça dele faltam alguns jogadores e alguns que chegaram não foram necessariamente indicações dele. Isso me preocupa um pouco e acho que aí o São Paulo precisaria, não digo tranquilizar o seu torcedor, porque o torcedor do São Paulo está muito preocupado, mas seria interessante ter o Rogério ao lado. Ele falava muitas vezes com um dos diretores, que é o Rui Costa, que é o diretor que faz as contratações, faz os contratos, faz os contatos, vai buscar, mas não é exatamente o diretor que contrata por iniciativa sem consultar o treinador, né? A direção do São Paulo e o Rogério precisariam, digamos, falar a mesma língua e assumir a responsabilidade pelo time que estão formando. Porque, para mim, de novo, não ficou clara a total responsabilidade do Rogério sobre esse novo time. É um time mais afável, é o que ele pensa, mais jovem. A gente falou isso algumas vezes aqui, né? Que o time seria mais jovem, mais físico, mais rápido, mais barato, mais fortaleza, levando em consideração a entrevista também do presidente Marcelo, mas ainda não traz um sinal positivo para o torcedor do São Paulo, traz um sinal de preocupação. Não esperava outra coisa, mas o jeito escancarado que o Rogério fala, e pouco otimista, deixou isso muito claro. É também muito interessante nessas entrevistas do Rogério, quando alguém pergunta ou surge da ideia dele falar sobre determinado nome. Então ele vai falar sobre o Mendes, ele disseca o Mendes, né? Vai falar sobre o Rafael goleiro. Então tem muitas dicas interessantes nessa entrevista do que será o São Paulo na temporada, sobre especificamente cada jogador, mas acho que faltaram algumas perguntas fundamentais sobre alguns jogadores fundamentais. Um que saiu, por exemplo, e um que ficou. O que saiu, o Patrick, acho que valeria o esclarecimento da parte dele, porque o Patrick, esportivamente, foi um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada passada e saiu depois de um desentendimento claro com o Rogério, que ele trouxe à tona Rogério no final do ano passado. E um outro que foi contratado, o maior investimento do São Paulo nos últimos tempos e que não teve nenhuma palavra, nem das perguntas, nem do Rogério, sobre a explanação dele, foi o Galopo, né? Foi um jogador que custou muito ao São Paulo dentro desse processo de economia, tal, foi um investimento. Foi um jogador que o São Paulo investiu. O único jogador que o São Paulo investiu, de fato, no passado, não
não passou ali pela coletiva do Rogério. Mas acho, é aquilo, Tironi, as entrevistas do Rogério dão muito debate. A gente conversava aqui durante a temporada que tinha o jogo do São Paulo, que era um debate, e as entrevistas do Rogério, que geram outro debate. E acho que dentro dessa máxima que ele trouxe para descrever o interesse do São Paulo sobre o Lucas Moura e a pouca possibilidade dessa contratação, não vender ilusões, o sincericídio do Rogério muitas vezes coloca o torcedor do São Paulo pessimista. Mas antes pessimista, realista do que iludido. O torcedor do São Paulo, de novo, a gente vai ter uma temporada em que ele será exigido a sua participação como vem sendo, porque o time e o treinador não transmitem um otimismo maior do que na temporada passada. Pelo menos foi essa a primeira ideia que passou antes do primeiro jogo do campeonato. Agora trazer duas novidades importantes, 2 furos sobre o São Paulo contados na noite dessa quinta-feira, em entrevista exclusiva do Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, ao canal do Nicola. O Toni revelou que o São Paulo prepara uma homenagem ao Tele Santana. A frase foi a seguinte, abre aspas: no dia 25 de janeiro, quando comemoramos a fundação do São Paulo, vamos inaugurar uma estátua do Tele Santana. Ela vai ficar situada em frente ao portão 2. Vamos entregar esse presente ao torcedor são paulino e temos certeza que se tornará um ponto de visitação de todos os apaixonados pelo Tele Santana, fecha aspas. Homenagem bem legal, importante e bonita para alguém que revolucionou o São Paulo. Foi o Tele, o técnico do Tricolor, no primeiro título da Libertadores e também Mundial. Essa estátua já está pronta e, de acordo com o Eduardo Toni, ficou bem legal. Segunda informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, o SPFC Bank já tem data de lançamento. O SPFC Bank é o banco digital que o São Paulo vai fazer para seus torcedores. A ideia é tentar gerar o máximo de dinheiro possível, uma nova fonte de receita. De acordo com o Eduardo Toni, a ideia do São Paulo é lançar entre os dias 25 e 26 de janeiro o SPFC Bank de forma exclusiva para os sócios torcedores. Ah, Nicola, mas não sou sócio torcedor, não vou ter direito? Não, não é isso. É que o São Paulo vai dar oportunidade para o sócio torcedor que contribui mensalmente com o valor para que esse possa ter a oportunidade de se credenciar, de se tornar o membro do SPFC Bank de forma prioritária. Um pouquinho mais para frente, São Paulo abre para todo o restante de torcedores. Por que o SPFC Bank pode ser tão importante? Porque o São Paulo imagina ser capaz de arrecadar uma grana suficientemente grande, comparável ao de um patrocínio master. Quanto mais movimentações com cartão, pagamento de contas e tudo mais você fizer com o seu cartão do SPFC Bank, mais você vai contribuir com o Tricolor. Bora fechar o vídeo para falar. Nós trouxemos aí os confrontos dos grandes paulistas. Ouvimos Rogério Ceni pela primeira vez nessa temporada, Renato, falando dos seus reforços. Ontem tivemos um papo muito bom com o Carlos Belmonte, aqui, diretor do São Paulo, falando sobre a montagem desse elenco. Muita coisa que ele falou ontem, o Rogério também hoje ratificou, essa questão de dar uma enxugada na folha, também do que ele trouxe de perfil para montar esse elenco. E essa história do Lucas, que é um noticiário aí do São Paulo, falando muito sobre isso ao longo de toda essa semana, mas que também tem muito mercado ainda na Europa, o Lucas, né? Saindo do Tottenham ainda dá para ficar por lá mais um tempo pela história que ele construiu. Não só na Europa, se a gente for olhar, né? Assim, a gente tá falando de um jogador... Acho que o Rogério foi perfeito na colocação dele. Acho que o Belmonte também foi no mesmo tom. Acho que o Rogério foi mais enfático, né? Mais direto. Mas o São Paulo tá fazendo a dele, que é monitorar. Claro. É um jogador formado no clube, que gosta do clube, que já deixou claro que gostaria de voltar. A cada temporada você tem que perguntar, e aí, papai, como é que você tá aí? Tá tranquilo? Tá agora que você volta? Não é? Enfim. Agora, a gente tá falando de um jogador que vai ficar livre, que vai poder fazer mais um contratão. E aí, não só na Europa, ele pode fazer esse contrato no Oriente Médio, no Japão, em qualquer lugar. Japão não, acho que Japão pro Outros Lucas mercados, não. Né? MLS, enfim, ele tem mercado. O Lucas só voltaria se realmente ele tivesse a fim de voltar pro São Paulo e de jogar. Então, eu acho que o Rogério vai muito bem ali, ao deixar isso muito claro, até pro torcedor ficar mais tranquilo, não ficar iludido realmente. É ruim esse tipo de situação. E o São Paulo vai tocando a vida dele. Com ou sem Lucas, tem que tocar. A gente falava ontem até com o Belmonte, para mim o São Paulo muda muito o perfil do seu elenco. O São Paulo deixa de ter jogadores um pouco mais velhos, jogadores que até tecnicamente são até melhores do que os que chegaram, mas o São Paulo, para mim, vai para um caminho de um time agressivo, um time com mais energia, mais intensidade, mais capacidade de pressionar o adversário, coisa que na temporada passada o São Paulo conseguia fazer por um tempo e depois caía. Era um time que não sustentava muito bem o jogo todo, né, os 90 minutos. Foi o São Paulo que oscilou muito.
Então eu vejo um São Paulo muito além da velocidade, né? Que todo mundo falava, o Rogério quer um time mais veloz. Não, mais do que veloz, um time agressivo, um time com mais energia, com punch, físico, para conseguir sustentar um calendário e jogos do jeito que o Rogério gosta de jogar. O Rogério gosta de muita pressão, de muita intensidade, e eu acho que o São Paulo foi nesse caminho na montagem do elenco. Bora falar agora sobre o São Paulo com informação importante. O tricolor não esconde, busca um ponta direita. As tratativas há mais tempo são com o David. Mas nos últimos dias o São Paulo também tentou fechar com o Serginho, que é um ponta direita de 27 anos de idade que só atua no exterior. Nesse momento ele está vinculado a um clube turco chamado Giresunspor. Será que é assim que se fala? Giresunspor. Acho que fica assim, fica um pouquinho mais correto. Ele tem contrato com esse clube turco somente até junho. E o São Paulo tentou nas últimas semanas antecipar a chegada do atleta, não houve acordo. A equipe turca conta com o atleta pelo menos até junho e ainda tenta a prorrogação do contrato. É importante contar que essa informação foi divulgada em primeira mão pelo blog do São Paulo. Outra informação importante, terceira temporada do Serginho nesse clube turco. Na atual temporada, 16 jogos, 3 gols e 4 assistências. É titular absoluto, inclusive veste a camisa 10. Antes de chegar à Turquia, você não deve ter ouvido notícias dele, ele passou por Kosovo, Macedônia do Norte e Albânia. Fiquei bem curioso para entrevistar o Serginho e saber um pouquinho sobre essas experiências no exterior. Negociação entre São Paulo e Serginho esfriou, talvez para metade do ano ele possa ser contratado. São Paulo ainda tenta fechar com o atacante David, que pertence ao Internacional e também interessa ao Red Bull Bragantino. Vou começar o vídeo aí falando bela atacada do São Paulo, hein? Essa homenagem a Tele Santana. Se acontecer isso mesmo, no dia do aniversário de São Paulo, fazer uma estátua ao Tele, nada mais que justo. Para mim, o maior treinador que passou do São Paulo, o maior ídolo do São Paulo, e muda o São Paulo de patamar. Essa é a verdade. Então, muito bacana mesmo. Tomara que dia 25 aí tem essa estátua do Tele, porque nada mais justo. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Eu tive o prazer de ver e sem comparação com qualquer coisa que eu tenha visto no São Paulo. Vamos falar de São Paulo, vamos falar dessa entrevista / sincericídio do Rogério. Como sempre, o Arnaldo falou muito bem, no São Paulo você tem sempre duas notícias pós-jogo. Você tem o jogo e você tem a entrevista do Rogério Ceni. E eu gostei de um aspecto que não vai poder reclamar esse ano de elenco, né? Ele entendeu que teve que reduzir os custos. Ele falou no valor reduzido, um baita valor, 40, 45, e depois quando você contrata os 6, fica na faixa de 20, 25, então é muito dinheiro por ano. É um bom dinheiro por ano. Isso ajudaria e muito aí em reduzir o déficit e tudo mais, e mostra também que o São Paulo gastava muito mal o seu dinheiro, porque grande parte desses jogadores não eram nem titulares e ganhavam uma baba. Miranda, Éder e Reinaldo, por exemplo, mais Patrick, mais Nicão. Então assim, só falei 5 de 12, mas se você pegar os 12, aí tem mais gente que ganhava muito, muito bem e não rendia o valor que ganhava. Mas demorou, foi feito e foi feito pelo Rogério. A gente conhece como ele é. Cara, é difícil. Tanto é que com relação às contratações, ele meio que confirmou aqui, vindo dele, o Jackson e o Alan Franco, os demais parece que foi uma oportunidade de mercado, e aí realmente fica a preocupação, né? E no caso do Galopo, né? Será que esses caras vão ser utilizados? Esperamos que sim, né? Porque não adianta contratar e não utilizar também, né? Essa é a crítica de muitos torcedores que eu vejo aqui no canal quando comentam sobre o São Paulo, sobre o Rogério Ceni e sobre o ano 2023. Então, assim, como sempre, uma entrevista muito boa, bem longa. Capaz de amanhã eu colocar outra parte, porque foi muito interessante. Ele fala mesmo, ele é bem sincero com relação às perguntas, às colocações, e tirou o cavalinho da chuva com relação ao Lucas, pelo valor do salário, principalmente porque ele é jovem, ainda tem mercado na Europa, que eu tenho dito. Você tem Sevilha, você tem Roma, você tem tantos outros clubes, você tem o Oriente Médio, você tem Major League Soccer, você tem China, você tem Japão. Então, assim, se vier é porque ele quer muito vir. A verdade é essa. E se vier, ele sabe que vai ser 10 capitão e ainda vai jogar pela faixa da direita. Sabe tudo isso. E será muito bem-vindo pelo Rogério, de acordo com o Rogério Ceni, como por todos os torcedores do São Paulo. Agora, sabe que se vier, a pressão vai ser grandíssima. Outro ponto que eu achei bem interessante, que ele falou que se o São Paulo conseguir os 3 reforços que precisa, que é mais um lateral esquerdo, um atacante pro Gado Caleri e um jogador de velocidade, o São Paulo se equipararia aos melhores times. Interessante. Não são tantas peças, você tem a janela de meio do ano, não acho nada impossível. E também deixou em aberto as possibilidades de saída. E colocou também que o Léo e o Patrick, os valores que foram vendidos dos jogadores, o São Paulo não gastou
nem metade disso com os jogadores que vieram. Exceto o Ayrton Rato e o Alan Franco, os demais vieram tudo 0,800. Na verdade é só pagar luvas mesmo. Então, assim, muita informação. É um Rogério Ceni realista. O que eu digo também, não adianta também ficar feliz da vida. Vamos esperar a temporada começar e tudo mais pra ver como é que vai ser. O Rogério Ceni também foi sempre desse jeito. Então, a verdade é essa. Ele é bem realista, sabe onde está o São Paulo, tem os pés no chão, sabe que vai ser difícil. Como todo torcedor do São Paulo sabe. Entendeu? Então é isso. O São Paulo agora que nesse fim de semana vai começar sua jornada 2023. Já foram vendidos 32 mil ingressos para o jogo contra o Ituano. Cara, essa torcida é gigante. É a torcida que vai... É o 12º jogador. É essa torcida que vai empurrar esse time, eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro jogo do ano. A expectativa é de passar dos 40 mil, que é o que deve acontecer. Então, assim... tem que falar, né? A mudança de perfil da torcida do São Paulo nesses últimos anos. A torcida carrega o time, a verdade é essa. Faça chuva, faça sol, ultimamente faz muita chuva, né? Mas a torcida do São Paulo tá lá firme e forte. E outra coisa que eu gostei também na entrevista, que agora o Rogério Ceni não pode reclamar, né? Que falta, que não tem alguém que gostaria, que falta jogador, tudo bem que for que falta jogador, mas foi ele que deu aval, né? Ao que parece, também não fica muito claro alguns jogadores se ele deu aval ou não. Mas eu acho que deve ter dado aval em todos, né? Pelo menos o Belmonte e o Casares não cansaram de reforçar que o Rogério Ceni participou de todas as negociações. Então esse é um vídeo mais longo porque são muitas informações. Só para fechar, SPFC Bank, assim que sair, com certeza eu vou me inscrever. Se a gente puder ajudar o São Paulo, a gente ajuda. Dentro da possibilidade de cada um, lógico, como um banco virtual, por que não? Na época que era o Inter eu me cadastrei, então por que eu não vou me cadastrar na SPFC Bank? E esperemos aí que tenha uma grande adesão, acho que haverá sim, até porque agora o São Paulo tem essa plataforma online, o SPFC Play, vai ser muito falado, eu não tenho dúvidas, o marketing de São Paulo é uma coisa que funciona muito bem, não tem para o que criticar nessa gestão do Qatar. E torcer para essas ações darem certo e para o São Paulo se recuperar fora de campo, que é a prioridade, para depois de dentro de campo as coisas começarem a fluir naturalmente. Então é isso. Se der mole, a gente já vai ganhar um título, se Deus quiser, esse ano. É isso, pessoal. A espera acabou. Passaremos momentos felizes, mas também vamos passar muita raiva, como muitos falam, né? Eu tenho muita gente que me escreve e fala assim, já tô com saudade de passar raiva com o São Paulo. Então, você vai poder matar a saudade esse domingo contra o Ituano no Morumbi. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer saber as novidades, as notícias, tudo sobre o nosso tricolor, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos. E lembrando, pro São Paulo amanhã começa o ano para a equipe profissional. Então, vamos São Paulo. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.